Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Luana e esse aqui é o Zeus. E hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu trouxe aqui uma apresentação que vai estar na ordem cronológica e não na ordem em que aparecem os fatos nos livros. Deita aqui. Deita aqui na mamãe. Se você já leu esse livro, você deve ter ficado confuso com o modo com que os acontecimentos vão se desenrolando. O livro não traz uma ordem cronológica, né? Nós temos ali dois narradores, que são o Sr. Lockwood e a senhora Jean, né? A Ellen, a Nellie Jean, que apesar de ter sido criada junto com as crianças ali, esse é um romance de formação, nós vamos acompanhar desde quando eles eram pequenos. Apesar disso, ela é um tipo de criada ali, né? Ela é filha de uma das empregadas. Ela tem a mesma idade do Hindley Earnshaw. Então, o patrão ali, o pai dele, o senhor Earnshaw, é um nomezinho difícil de falar, ele sempre faz todos os gostos dela também, porque ela também é uma criança, né? E assim, eu passei muito tempo, passei semanas montando essa timeline. Eu reli o livro só para poder fazer essa timeline. Eu já tinha feito duas releituras e quando eu terminei, eu falei assim: olha, eu quero fazer uma timeline e trazer isso aqui para o canal. Então eu reli o livro de novo, só para poder pegar os fragmentos ali e montar essa timeline certinho para vocês. Como eu disse, não está na ordem que aparece no livro. O livro é muito confuso, ele não dá muitas datas para gente, mas ele dá pistas. Algumas datas até aparecem ali, mas a maioria vai ser por pista, por fragmento de conversa que a gente vai pegando e montando tudo aqui para vocês, tá? Vou compartilhar minha tela aqui agora, onde a gente vai ver essa timeline aqui. Bom, nós vamos começar em 1757 com o nascimento de Hindley Earnshaw e a Ellen Jean. E de onde foi que eu tirei essa data? Bom, nessa edição aqui que eu tenho, que é da editora Excelsior, eu vou falar o número das páginas, mas muito provavelmente vai variar dependendo da edição que vocês estão lendo, tá? O nascimento do Hindley e da Ellen em 1757. Por quê? Quando o Hindley morre, nós temos lá na página 197 uma conversa do Dr. Kenneth, que é o médico da família, com a Ellen. E ele fala assim: bem, Nelly, agora será nossa vez de vivenciar o luto. Adivinhe quem foi que perdemos agora? E aí a conversa se desenrola e ele fala assim: Hindley Earnshaw, seu velho amigo Hindley, ele mal tinha 27 anos ao que parece, a mesma idade que você. Então nós sabemos que os dois nasceram no mesmo ano, né? Eles tinham ali a mesma idade, talvez com alguns meses de diferença. E aqui a gente vai fazer uma conexão lá na frente falando da morte de Hindley, porque nós chegamos no ano de 1757, tá? Vou voltar aqui com vocês. 1762, o nascimento de Edgar Linton. Por que 1762? Na página 305 desta edição, nós temos um relato da Ellen sobre o Edgar à beira da morte já. O Edgar está quase morrendo e temos um relato aqui que a Ellen Jean faz. Ela fala o seguinte: parecia muito jovem, embora sua idade real fosse 39. Era possível julgá-lo pelo menos 10 anos mais moço. Tá? Então, ele tinha 39 anos quando ele morreu. Nós vamos ver lá na frente também o ano de morte e vamos fazendo essas conexões aqui, tá bom? Em 1764, nós temos o nascimento do Heathcliff. Aqui a gente não tem muita certeza da idade dele, tá? Sempre que é dito no livro, não vem com certeza de que ele tem aquela idade, de que foi aquilo ali.
mas dá para a gente ter uma noção. Então, essa idade, esse ano de 1764 é uma base que nós temos, tá bom? Na página 359, nós temos uma fala da Ellen quando o Heathcliff morre, que é o seguinte: lembro-me de ter consultado o sacristão, e como o falecido não tinha sobrenome nem idade certa, éramos obrigados a nos contentar com uma única palavra: Heathcliff. Então aqui a gente deixa claro que ele não tem idade certa, mas de onde saiu 1764? Página 37. Era crescido o bastante para andar e falar. De fato, parecia ser mais velho que Catherine. Então ele é um pouco mais velho que a Catherine, que a gente tem certeza da idade que ela tem, tá? Página 70 e 71. A Nellie narrando como a Catherine e o Heathcliff ficaram largados aos cuidados de Hindley. Aos 15 anos, ela era rainha da região campestre. Certa tarde, o Sr. Hindley havia saído de casa e Heathcliff achou por bem dar a si mesmo uma folga por conta disso. Havia completado 16 anos naquela época, creio eu. Então aqui a gente sabe que ele é mais velho que a Catherine e ela deu a idade da Catherine de 15 anos, apesar de não ser uma coisa concreta, tá? Aos 15 anos ela era rainha da região e mais ou menos ali naquela época ele tinha 16 anos. Então a gente tem que ele é mais ou menos ali um ano mais velho que ela, tá? Se ele nasceu em 1764, ela nasceu em 65. A idade da Catherine a gente tem certeza, tá? Quando o Hindley tinha 14 anos, a Catherine tinha 6. E onde a gente vê isso? Na página 36, o Sr. Earnshaw está indo viajar e ele pergunta o que as crianças querem de presente. Inclusive a Ellen Dean, ele pergunta a ela também o que ela quer de presente. Isso que eu falei, que ela foi criada junto, ele tinha o maior carinho com ela. Enfim, é nessa data que o Sr. Earnshaw traz o Heathcliff, que é quando ele fala que era crescido bastante para andar e falar, nessa época aí. Enfim, página 36. Hindley pediu um violino. O Sr. Earnshaw repetiu a pergunta para a senhorita Cat. Ela mal tinha 6 anos, mas já conseguia montar qualquer cavalo dos estábulos, e por isso pediu um chicote. Então, nós sabemos que o Hindley tinha 14, a Catherine tinha 6, e o Heathcliff ali, mais ou menos um ano mais velho do que ela. Então, fazendo as contas, olha só, se o Hindley nasceu em 1757, 14 anos depois, a Catherine já tinha 6 anos. Então, 65, a gente fazendo as contas ali dele, tá? Nesse ano também nasce a Isabella Linton. Na página 105, quando ela já está apaixonada ali pelo Heathcliff após o retorno dele, tem a seguinte passagem. Isabella Linton desenvolvera uma atração repentina e irresistível pelo convidado, que era apenas tolerado. Ela tinha 18 anos na época, uma jovem encantadora. Então, lá na frente, a gente vai ver que época era essa. Retrocedendo aí, fazendo as contas de que ela tinha 18 anos, ela tem a mesma idade da Catherine, tá? Talvez ali meses de diferença, os meses nem sempre são citados aqui, mas é do mesmo ano de nascimento. Em 71, Heathcliff é adotado pelo Sr. Earnshaw. Lembra que eu falei que a Catherine tinha 6 anos? Então, se o 1757, o Hindley nasceu 14 anos depois, quando Heathcliff chegou, 1771. 6 anos antes, nascimento da Catherine, 1765, tá? É assim que a gente vai fazendo essas ligações aqui no livro, gente. Não tem nada muito específico, poucas datas ali são citadas claramente, e através dessas pistas que a gente vai tendo, é que eu montei, tá? Esse aqui eu passei muito tempo montando, muito tempo mesmo, passei semanas relendo, pegando trecho aqui e ali, voltando, para poder fazer essa timeline aqui para vocês, tá? Tá bem explicadinha, bem certinho. Então, em 1771, Heathcliff foi adotado. Página 37, continuação do relato da senhora Jean. Juntamo-nos todos ao redor dele, e por cima da cabeça da senhorita Cat vislumbrei um menino sujo, vestindo farrapos, os cabelos escuros.
Era crescido bastante para andar e falar, de fato parecia ser mais velho que Catherine. Então, ali só contextualizando quando foi que ele chegou, tá? Temos, em 1773, a morte do Sr. Earnshaw. Na página 38 diz o seguinte: assim, desde o princípio, Heathcliff produzia um clima instável na casa. Quando a Sra. Earnshaw morreu, apenas 2 anos depois disso, então ele chegou, 2 anos depois, a Sra. Earnshaw morreu, tá? Então, 71, ela morreu em 73, 1773. Esse livro se passa no século XVIII, ok? Hindley é mandado para o colégio em 1774. Aqui, gente, eu tive muito trabalho para poder chegar nessa data, tá? Muito trabalho mesmo. E é só uma dedução que tenha sido em 74, se a gente for levar em conta os anos, os acontecimentos ali dos anos anteriores e posteriores. Mas não tem nada de concreto aqui que tenha sido em 74, tá? Foi uma dedução se a gente for levar em conta os acontecimentos. A senhora Earnshaw já havia falecido quando ele foi mandado para o colégio, a gente vai ver isso daqui no livro. E o pai dele estava doente, o senhor Earnshaw estava doente, então ele fica doente por um tempo, ele não fica doente ali e morre logo em seguida, ele fica pelo menos ali uns 3 anos doente. E nisso o filho dele, aí quando ele já não tá bem de saúde, o pároco fala que seria melhor mandar o Hindley para um colégio, porque eles estão dando muito trabalho, né? E aí ele é mandado, depois de algum tempo ele morre. Não sabemos se ele ficou doente, foi mandado para o colégio um ano depois. Essa precisão aqui nós não temos, tá? Como eu disse, é uma dedução. Na página 42, fala o seguinte: por fim, o nosso pároco, tínhamos um pároco que ganhava a vida ensinando os rebentos dos Linton e dos Earnshaw, além de cultivar ele mesmo seu pedaço de terra. Bom, o pároco aconselhou que o rapazinho fosse enviado ao colégio. O Sr. Earnshaw concordou, ainda que com o coração pesado, pois disse: Hindley não é ninguém e não está destinado a prosperar em coisa alguma. Tá? Então ele foi. Supondo aqui que ele tenha sido mandado em 74, em 77 o Sr. Earnshaw morreu. E por que que a gente sabe que aqui é em 77? Eu vou falar fragmentado aqui para vocês poderem entender. 77 ele morre e o Hindley volta para casa. Página 47 e 48 falam o seguinte: o Sr. Hindley veio para o funeral e trouxe uma esposa consigo. O jovem Earnshaw havia mudado consideravelmente naqueles 3 anos de ausência. Então a gente sabe que ele ficou 3 anos fora, tá? Isso é certeza. O Sr. Earnshaw já estava doente, a mãe dele já tinha morrido. Pode ser que ele tenha sido mandado meses depois que o pai dele ficou doente, pode ser. A gente não sabe com certeza isso, mas sabemos que 3 anos ele ficou fora. Então o pai dele demorou pelo menos 3 anos para morrer, desde que o Hindley foi mandado para o colégio, tá? E não sabemos também o mês exato em que isso acontece, mas a gente sabe com certeza agora que em 77, dia aproximadamente ali dia 23 de novembro, mas sabemos que foi no final de novembro, que é quando o Heathcliff e a Catherine conhecem os Linton. Bom, a gente vai ter essa precisão aqui no livro, tá? Já vou ler aqui para vocês, mas eu quero explicar o seguinte. Dia 23 de novembro foi que isso aqui aconteceu. Quando eles conhecem os Linton, já eram falecidos, o pai já era falecido e a mãe também, né? A mãe morreu antes, mas o pai já era falecido. Então o Hindley voltou. Como sabemos que ele voltou em 77? Porque aqui a passagem de tempo, apesar de não ser clara, dá a entender que é muito pequena, tá? Quando o Hindley ficou responsável pela educação da Catherine e do Heathcliff, os dois ficaram largados ali simplesmente. Ele não se importava com as crianças, tá? Então vamos lá. Página 50, o Heathcliff está contando para Nellie por que que a Catherine não voltou para casa. Eles sumiram o dia inteiro, eles tinham o costume de ficar fora, já que o Hindley não ligava para eles.
E nesse dia o Heathcliff voltou sozinho à noite. E aí ele tá contando o que que aconteceu para Nelly. Ele fala assim: escapei com Cat pela lavanderia para que pudéssemos escapar livremente. Quando vimos o brilho das luzes na granja, pensamos em ir até lá, a granja Thrush Cross, tá? Pensamos em ir até lá e ver se os Linton passavam as noites de domingo tremendo pelos campos, enquanto seu pai e sua mãe ficavam sentados comendo e bebendo, cantando e rindo, queimando os olhos de tanto encarar o fogo. Não era bem assim que eles viviam, né? Se você ler o livro, você vai ver. Então aqui a gente sabe que foi quando eles conheceram. Na página 55, a Nelly já fala o seguinte: Cat ficou hospedada na Grande Thrush Cross por 5 semanas, até o Natal. E depois que ela conta essa história, ela quer saltar bastante assim no tempo. E o Sr. Lockwood fala para ela: não, eu quero todos os detalhes, pode falar cronologicamente aí tudo o que aconteceu. Aí ela fala assim: em vez de pular 3 anos, ficarei contente em passar ao verão seguinte. Então, lembre que isso aconteceu, ela voltou da granja no Natal e ela ficou cerca de 5 semanas fora. Então, tem que ter sido ali na semana do dia 20 de novembro, tá? De que ano? Em vez de pular 3 anos, ficarei contente em passar ao verão seguinte, no ano de 1778, quase 23 anos atrás. Então, vamos lá. A gente sabe que o livro começa em 1801. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Aqui, 1801. 23 anos atrás, 78, tá? Se, se aconteceu no inverno, se a Cat ficou na granja até o inverno, e o próximo verão foi de 78, logo foi no Natal de 77. Em 77, ela conheceu os Linton ali no final de novembro, isso aqui a gente tem com certeza. Por isso, eu cheguei na data de que o senhor Linton, o senhor Earnshaw, perdão, morreu em 77, porque foi um prazo muito curto entre a morte do Sr. Earnshaw, os 3 anos que o Hindley ficou fora e que a Cat conheceu, né? A Cat e a Cliff conheceram os Linton. Dentro disso daí, se passou muito pouco tempo, tá? Então, por isso que eu disse, o Hindley mandado para o colégio é uma dedução, levando em conta que a mãe dele já tinha morrido, nós sabemos que foi em 73, isso com certeza. E a Cat já, o pai dele ficou doente e tal. E quando ele volta foi em 77. Então, levando esses 4 anos aqui, ele só pode ter sido mandado para o colégio ali em torno de 74, talvez final de 73, tá? Mas muito provavelmente 74. Por isso que eu falei dessa dedução, ok? Bom, em junho de 78, o verão seguinte, o que que acontece? A Ellen está contando ali para o senhor Lockwood o que que aconteceu naquele verão e ela começa o próximo capítulo falando essa frase. Na manhã de um belo dia de junho, nasceu o primeiro lindo bebezinho de que tomei conta. Também o último da linhagem Earnshaw. Até aquele momento, né? A gente não sabe o que acontece ali depois do final do livro. Nesse mesmo ano, agora prestem atenção, no mesmo ano, mesmo mês, talvez, poucos meses depois, talvez não sabemos com certeza, morre a Frances Earnshaw, que é a esposa do Hindley, tá? A gente não sabe ao certo a data, não é especificado, mas sabemos que foram algumas semanas depois do nascimento do Harrington. Então, ainda na página 67, tem uma narrativa da Nelly contando que a empregada chega para dar notícia para ela e fala assim: ah, é um bebê enorme. Ela falou aos arquejos. O mais lindo rapazinho que o mundo já viu. Mas o médico diz que a patroa não vai resistir. Falou que ela está com tuberculose há muitos meses. Então, quando ela chega, a Nelly percebe que ela não está bem, tá? Passa ali bastante tempo, né? Mais de um ano. Mas ela até que ficou bastante tempo com tuberculose, né? E aí a empregada continua assim. O médico diz que a patroa não vai resistir, falou que ela está com tuberculose há muitos meses. Eu escutei dizer ao senhor Hindley que agora a patroa não tem mais ao que se agarrar
e que estará morta antes do inverno. Então a gente sabe que aqui, em junho, quando o Harrington nasceu, ela já estava muito, muito doente, com previsão para estar morta antes do inverno. Então, ali, antes do final do ano, tá? Na página 68, ainda tem um relato da senhora Jean, o seguinte: pobre alma, aquele coração alegre nunca a abandonou até a semana de sua morte. Então, aqui passaram-se semanas, não foram só dias, tá? Mas quantas semanas ao certo a gente não sabe. 1780, Catherine fica noiva de Edgar. Então, nós temos aqui que eles se conheceram em 77 e em 80 ficaram noivos, tá? 3 anos, ali, cerca de 3 anos. Depois, menos até, né? Eles se conheceram no final do ano, mais ou menos 2 anos e alguns meses ali depois. Por que em 80? Página 81, a Cat contando o seu segredo ali para Ellen Dean. Sim, é algo que me preocupa. Então preciso falar. Tenho de saber o que fazer. Hoje, Edgar Linton me pediu em casamento e dei-lhe minha resposta. Eu aceitei o pedido, Nelly. Depressa, diga-me se errei. Essa conversa delas aqui é sobre um dia que o Edgar vai visitar a Cat, eles acabam discutindo, ela está muito nervosa e ele vai embora, fala que não quer vê-la mais. Mas ela começa a chorar, ele se compadece daquilo, volta e de repente ela conta para Nelly mais tarde que ele pediu em casamento e ela aceitou. É isso. Nesse mesmo dia, o Heathcliff saiu de casa. Então, ainda em 80, a gente não sabe o dia com certeza, tá? Não sabe o mês com certeza. Mas foi nessa briga. A Catherine estava nervosa justamente porque ela já tinha discutido com o Heathcliff. Ela discutiu com a Nelly, deu um tapa na cara dela e, inclusive, deu um tapa na cara do Edgar também. E aí a Nelly está torcendo para que ele não volte, porque ele viu a verdadeira natureza dela, que perto dos Linton ela era toda fofinha, mas em casa ela era uma peste, né? Era muito temperamental, uma garota muito difícil de lidar. Mas aí acaba que ele pede ela em casamento. E aqui nessa mesma conversa, ela está conversando ali, comparando os dois, tá? Só que o Heathcliff estava na cozinha, mas ninguém sabia que ele estava lá, e ele acaba escutando parte da conversa. Um pouco antes da conversa terminar, ele não escuta tudo que ela tem a dizer, ele sai e fica alguns anos ali fora de casa. Então vamos lá, página 85 dessa edição que eu tenho. Antes que tal discurso terminasse, percebi a presença de Heathcliff. Ao notar uma movimentação suave, virei a cabeça e flagrei-o levantando-se do banco e saindo furtivamente sem fazer barulho. Heathcliff havia escutado até a parte em que Catherine dizia ser uma degradação se casar com ele, e não ficou para ouvir o resto. Gente, essa passagem é tão linda! Eu amo, eu até marquei aqui, ó. Vocês podem ver que tem vários fitilhos, né? Tem rosa e laranja e verde também. Esses fitilhos são os da linha do tempo, tudo de linha do tempo, mas o único azulzinho é essa passagem que eu vou ler para vocês aqui agora, que para mim é a passagem mais bonita do livro. A Catherine falando para Nelly assim: mas seria degradante casar-me com Heathcliff. E é isso que a Nelly falou. Só que ele não escutou tudo. Por isso, ele nunca deve saber como eu o amo. E não porque ele é bonito, porque todo o tempo o livro fala que o Heathcliff não é bonito. Não porque ele é bonito, Nelly, mas porque ele é mais do que eu mesma sou. Seja lá do que nossas almas são feitas, a minha e a dele são a mesma coisa, enquanto a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar difere de um relâmpago, ou quanto a geada difere do fogo. Gente, que passagem maravilhosa! Que livro! Eu amo de paixão esse livro, está entre os favoritos da minha vida, com certeza, com certeza. Então, ele não ouviu, né? E aqui fala simplesmente que ele saiu. Então, a Catherine ficou doente nesse dia, porque ela ficou esperando ele voltar, saiu para ver se ele vinha, e já era ali por volta da meia-noite. Deu um chuvão, caiu o famoso pé d'água que a gente fala, e ela na chuva. Depois ela não foi se deitar, ela ficou na sala ali em frente à lareira, então aquela roupa molhada secou no corpo e ela ficou doente, tá? Então, na página 92, fala o seguinte assim:
Hindley despejou uma torrente de insultos desdenhosos sobre a irmã, ordenando que ela fosse imediatamente para o seu quarto. Caso contrário, realmente lhe daria motivos para chorar. Isso aqui já é no dia seguinte, tá? Ele só vê a Catherine no dia seguinte. Obriguei-a a obedecer e nunca me esquecerei da cena que ela fez quando chegamos ao quarto. Fiquei apavorada. Achei que tivesse enlouquecido. Implorei a Joseph que chamasse o médico, e ele era mesmo o princípio de um delírio, pois o Sr. Kennedy declarou assim que a viu que a jovem estava gravemente enferma, contraíra febre. Ainda em 80, pelo que a gente pode calcular aqui, os Linton morreram. Quem? Dos Linton, o pai e a mãe, tá? Do Edgar e da Isabela. Página 92. A velha senhora Linton fez-lhe várias visitas, colocando as coisas no lugar, distribuindo reprimendas e ordens a todos nós. Quando Catherine já estava convalescente, a senhora Linton insistiu para levá-la até a grande Thrushcross, uma ação pela qual nos sentimos muito gratos. Mas a pobre dama teve motivos para se arrepender de tal bondade. Ela e o marido contraíram a febre e morreram com poucos dias de diferença um do outro. Então, aqui, ainda em 80, não sabemos exatamente quando os Lincoln morreram, tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Bom, em março de 1783, nós temos que a Catherine e o Edgar se casam e a Ellen se muda do Morro dos Ventos Uivantes para a Granja Thrushcross, tá? Na página 33, o Lockwood, tendo começado ali a obter informações com a Nellie, ele pergunta assim: a senhora mora aqui há bastante tempo. Comecei. 17 anos, não é isso? A ela, 18, senhor. Cheguei aqui para servir a patroa quando ela se casou. 18 anos. Vamos lá. Como eu já mostrei para vocês, o livro começa em 1801. Não sei se... Não, tá dando para ver. 1801. 18 anos antes, 1783. Tá? Página 93. Já Edgar Linton, como aconteceu com multidões antes dele e com muitos depois, estava apaixonado. Ele se considerava o homem mais feliz do mundo no dia em que levou Catherine até a capela de Dimerton, 3 anos após a morte do pai. E aí? Se o pai morreu em 1780, 3 anos depois, 1783. 1783 também coincide com 18 anos antes aqui da história começar no livro, tá? Que é quando a Nellie está fazendo toda essa narrativa aqui para o Sr. Lockwood. Então eu trouxe duas passagens que corroboram essa data. Agora, por que em março, se nenhuma falou aqui? Se eles foram felizes por 6 meses até a volta do Heathcliff voltou em setembro. Então, 6 meses antes, em março de 83. Aqui, ó, página 97, setembro, Heathcliff retorna, que é o que eu tô falando para vocês. A Nellie narrando como a Catherine ficou tranquila depois do casamento, ela ficou outra pessoa, até o Heathcliff retornar. Pelo período de meio ano, 6 meses, a pólvora tornou-se tão inofensiva quanto a areia, pois nenhuma labareda chegou perto o suficiente para fazê-la explodir. Penso ser possível afirmar que eles realmente eram donos de uma felicidade profunda e crescente, mas um dia ela acabou. Em uma tarde amena de setembro, eu vinha pelo jardim, carregando uma pesada cesta de maçãs que andara colhendo. Meus olhos estavam postos na lua e eu estava de costas para a entrada quando ouvi uma voz atrás de mim dizer: Nellie, é você? A conversa se desenrola. Sim, sou eu, Heathcliff. Então, ele retornou em setembro e eles foram felizes pelo período de meio ano. Março e setembro de 1783. Uma curiosidade aqui: quando Heathcliff voltou, a Catherine já estava grávida da senhorita Cat. Ok? Então é isso. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.